Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Olá, boa noite, estamos começando mais um programa. Queria agradecer a você que nos honra com a sua audiência, que gosta do nosso programa. Nós estamos aqui toda semana tentando trazer um assunto interessante, um assunto que faça você pensar. Eu queria nessa noite utilizar um pouco do gancho do programa da semana passada, que eu falei sobre criança, sobre que a gente não deve gritar com os nossos filhos em hipótese nenhuma. Eu queria falar sobre as 6 necessidades básicas das crianças. As crianças, para que elas se tornem adultos saudáveis, adultos maduros, adultos psicologicamente equilibrados, é preciso que durante a infância, principalmente nos 7 primeiros anos de vida, que existam algumas necessidades que devem estar presentes, algumas necessidades que devem ser preenchidas pela família nuclear, pelo pai, pela mãe, pelos avós, enfim. E essas necessidades, quando elas faltam, quando existe alguma dificuldade no preenchimento dessas necessidades, isso pode respingar no adulto que essa criança se tornará. Isso poderá causar problemas sérios, problemas de caráter, problemas de rejeição, de baixa autoestima e mais alguns que eu vou falar durante a reflexão. A primeira necessidade que a criança deve ter, que nós devemos preencher, é a necessidade de um ambiente seguro. Ou seja, a criança ela precisa se sentir segura dentro da casa dela. Ela precisa sentir que a família a protege. A necessidade de segurança é uma das mais primitivas do ser humano. Agora, quando isso falta, quando aquela família que devia proteger, que devia proporcionar um ambiente seguro para essa criança, quando isso falta, isso pode gerar problemas muito sérios quando a criança se tornar um adulto. Provavelmente se tornará uma pessoa insegura, uma pessoa desconfiada, uma pessoa que sempre estará na iminência de achar que aquela pessoa que está com ela vai deixar, vai abandonar ou vai abusar dela. É muito triste quando as pessoas que deviam amar a criança, que deviam proporcionar um ambiente seguro, são as pessoas que abusam da criança, são as pessoas que agridem a criança, são as pessoas que molestam sexualmente a criança. Então isso é altamente destrutivo para essa criança. A segunda necessidade básica é a necessidade de conexões saudáveis. O que é a conexão? Conexão é a capacidade que a criança tem de estabelecer uma ligação. Ela tem que se sentir pertencente àquela família. Ela tem que sentir que ela é importante. Ela tem que sentir que existe ali uma troca de afeto, de amor, de aceitação, de proteção. Então toda vez que acontece algum problema nessa família, que a criança não sente que está conectada com a mãe, que está conectada com o pai, que está conectada com os filhos, isso vai gerar problemas lá na vida adulta. Pessoas que têm problemas de conexão na infância, elas se tornam pessoas que muitas vezes elas vão ter muita dificuldade em se relacionar com outras pessoas. É aquela pessoa que está no meio de uma multidão, mas se sente só. Ela sente que ela não se encaixa, ela sente que as pessoas não a conhecem de verdade. Ela pode até constituir uma família, ela pode ter até um grupo de amigos, mas no fundo ela sente que não existe uma ligação verdadeira. Ela sente que as pessoas não a conhecem no seu âmago, não a conhecem no profundo do seu ser. E isso também traz profundas implicações, profundos problemas de autoestima, de rejeição para essa pessoa.
A terceira necessidade básica da criança é a chamada autonomia. O que é isso? Nós, enquanto pais, nós temos que dar, é lógico que sob supervisão, sobre proteção, nós temos que dar uma certa autonomia para os nossos filhos. A gente tem que deixar eles ter uma certa liberdade de fazer as suas coisinhas, de tomar as suas pequenas decisões, de errar, de cair, de ralar o joelho. Quando existem aqueles pais que são hiperprotetores, que não deixam a criança fazer nada, que não deixam a criança tomar nenhuma pequena decisão, isso terá implicações muito sérias quando essa criança se tornar um adulto. Essa criança que não foi estimulada a ter autonomia, que não foi estimulada a lutar pelos seus objetivos, a tomar suas decisões, a seguir a sua vocação, ou seja, a tomar conta da sua própria vida, se tornará um adulto inseguro, um adulto que sempre vai precisar de alguém para dirigir, alguém para tomar as decisões por ela. Sabe, são essas pessoas que muitas vezes têm 30, 35 anos, 40 anos e ainda moram com os pais, que não tem segurança de tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. Provavelmente foram crianças que foram hiperprotegidas, que os pais colocaram ela numa redoma e não deixaram ela ter nenhum tipo de autonomia. Então essa é a terceira necessidade básica, necessidade que nós devemos deixar os nossos filhos florescer, deixar os nossos filhos seguirem o caminho deles e entender que nós temos filhos não é para a gente, mas é para que eles possam crescer, que eles possam seguir o caminho deles, para que eles possam ser felizes. Toda vez que você não dá autonomia para o seu filho, toda vez que você coloca na cabeça do seu filho que o mundo é perigoso, que tudo adoece, que as pessoas são más, que as pessoas vão sempre fazer mal para ela, isso gera uma insegurança muito grande nessa criança que vai se tornar um adulto extremamente inseguro. E sabe uma outra consequência disso? Essa criança, quando cresce, ela vai sempre precisar de alguém para dizer o que ela deve fazer. Então, se for uma mulher, ela vai se casar com um marido extremamente autoritário, extremamente centralizador, e essa moça, essa senhora vai se tornar o quê? Ela vai se tornar sempre uma sombra do marido. Ela não vai adquirir vida própria. Os objetivos dela serão os objetivos do marido. Os amigos dela serão os amigos do marido. Ou seja, se por algum motivo esse relacionamento fracassar lá na frente e se esse marido se divorciar dessa mulher, essa mulher vai ficar totalmente sem chão. Por quê? Porque ela não tem autonomia, ela não sabe se autogerir, ela não sabe resolver as pendências da sua própria vida. Então isso é uma coisa muito complicada, muito séria, e é mais um motivo para a gente estimular que os nossos filhos voem, que nossos filhos tenham autonomia para decidir as suas pequenas coisinhas, tá bom? Eu vou fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com esse assunto para você. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Você que ligou a TV agora, a gente está conversando um pouquinho sobre as 6 necessidades básicas das crianças. A quarta necessidade que deve estar presente para os nossos filhos é a necessidade de autoestima. Nós, enquanto pais, nós devemos satisfazer, nós devemos estimular, nós devemos preencher essa necessidade que a criança tem da sua autoestima. Ou seja, dela entender que ela é amada, que ela é valorizada, que ela tem valor porque ela é um pequeno ser humano, tá? Não porque ela obedece, porque ela faz, porque ela vai bem na escola, mas ela deve se sentir amada e aceita porque ela é uma pessoa, ela é um ser humano. Toda vez que a gente falha
nesse quesito? Como é que a gente pode falhar nesse quesito? Quando nós somos pais muito autoritários, pais que cobram demais da criança, que somos extremamente exigentes, ou então que a gente reclama de tudo que a criança faz, ou então que a gente não elogia nada do que ela faz de bom. Toda vez que a gente é extremamente crítico com a criança, então ela vai crescer com uma baixa autoestima. E isso terá implicações muito sérias na sua vida adulta. Pessoas que têm baixa autoestima, elas não vão gostar delas próprias, elas podem ter tendência a se envolver mais com álcool, com drogas, elas podem tender a abusar mais de alimentos, entrar em uma compulsão alimentar. Pessoas que têm baixa autoestima, elas não se sentem merecedoras de nada bom aqui da terra. Elas acham que elas não merecem ser amadas, que elas não merecem ter sucesso financeiro, que elas não merecem ter um bom emprego. E é muito interessante que pessoas que têm uma baixa autoestima, quando conseguem alguma coisa, alguma posição de destaque, chegar à gerência, à supervisão ou a conseguir um cargo público através de concurso, no fundo ela se sente uma impostora. Ela sente que ela conseguiu chegar lá por um golpe de sorte, que não foi porque ela tem mérito, que não foi porque ela estudou bastante, que não foi porque ela é inteligente. Então é como se ela sentisse uma impostora. É a chamada síndrome do impostor, que acontece em pessoas que têm baixa autoestima. Então, nós enquanto pais, nós temos o dever de estimular a autoestima nos nossos filhos através de elogios, através de aceitação, de afeto, de contato físico, de dar tempo, atenção concentrada para os nossos filhos e de estimular as suas aptidões, estimular as suas vocações, estimular o caminho que eles gostariam de seguir. A quinta necessidade básica da criança é a chamada liberdade de expressão. O que é isso? Nós devemos estimular nos nossos filhos que eles tenham a liberdade de se expressar, de expressar os seus sentimentos, de expressar a sua alegria, a sua espontaneidade, de expressar a sua raiva. Às vezes quando eles estão nervosos, né? É muito comum às vezes a gente ouvia, mais antigamente, os pais falavam para os filhos, engole o choro, engole o choro. Então, o que é isso? Isso é você está negando para a criança que ela não pode nem chorar, que ela não pode se expressar. Toda vez que os ambientes familiares são muito fechados, são muito rígidos, os pais são muito autoritários, a criança então ela vai crescendo nesse ambiente, ela não consegue ser espontânea, ela não consegue ser divertida, ela não consegue ser criança. Ela tem que se tornar um adulto em miniatura. E toda vez que isso acontece, que a criança ela cresce nesse ambiente, que ela não tem a liberdade de expressar os seus sentimentos, isso acarretará problemas muito sérios na sua vida adulta. Serão pessoas que terão uma vida sem graça, uma vida sem sal, uma vida sem cor, porque elas não aprenderam, não lhes foi permitido expressar os seus sentimentos. E são os nossos sentimentos que dão tempero, que dão sabor à vida. E toda vez que a gente não consegue expressar isso, nos tornamos pessoas muito certinhas às vezes, muito metódicas, que fazemos o nosso trabalho direitinho, que somos bons funcionários, mas quando a gente chega na nossa casa, quando a gente tem a liberdade de sermos nós mesmos, a gente não sabe nos expressar, a gente não sabe ter relacionamentos verdadeiros, porque a gente não consegue dizer se a gente ama, se a gente odeia, se a gente tem algum tipo de sentimento de rancor, porque nos foi negado essa liberdade de expressão quando nós éramos crianças. E a sexta necessidade básica é a necessidade chamada limite realista. Aqui é um pouco o contrário da liberdade de expressão. Quando a gente prende muito a criança, a gente deixa ela sem liberdade de se expressar. Aqui
é aquele pai, aquela mãe que deixa a criança fazer aquilo que ela quer. Não existem limites, a criança é o rei da casa. Então, todas as necessidades da criança são satisfeitas. É a criança que não sabe ouvir não, é a criança que tem um baixo limiar de frustração, porque ela consegue manipular os pais, ela consegue manipular através de birra, através de chantagem emocional, conseguir tudo que ela quer dos pais. Crianças que não têm limites, que crescem nesse ambiente sem limites, se tornarão adultos extremamente egoístas, narcisistas, que utilizarão os outros como trampolim, que não tem nenhum tipo de empatia com as outras pessoas, não importa para essa pessoa o sentimento das outras pessoas, tá? E isso vai, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela se tornar uma pessoa com muita dificuldade de ter amigos, porque as pessoas percebem esse tipo de personalidade. Essa pessoa percebe que essa pessoa é egoísta, narcisista, que essa pessoa só quer se aproveitar, e aí começa então a se isolar essa pessoa. Essa pessoa que não teve limite quando foi criança, ela tem uma facilidade, ela tem uma chance muito grande quando se tornar adulta, de se tornar um adulto que não para emprego, um adulto que não consegue guardar dinheiro, um adulto que não consegue ter relacionamentos duradouros, porque ele se cansa muito rápido das pessoas e troca de namorada, troca de esposa, troca de marido. São adultos também que têm muita facilidade de se envolver com álcool e com drogas. Então perceba que essas necessidades, elas são, como eu falei, são necessidades básicas que a gente tem que saber, que a gente tem que observar, principalmente você que tem crianças pequenas até 7 anos de idade. E talvez essa minha fala, talvez tenha te assustado um pouco, né? Falando, nossa, mas não quer dizer que eu tenho que observar tudo isso, que eu tenho que botar limite, mas não pode ser muito, não pode ser pouco. E eu queria dizer para você que não é bem assim, que nós não precisamos ser nota 10 em todos esses quesitos, que basta a gente ter um pouco de noção, basta a gente ter um pouco de afeto, um pouco de bom senso no trato com os nossos filhos, tá? Nós não precisamos ser super pais, nós só precisamos entender que essas necessidades existem e que a gente tem que procurar fazer o nosso melhor, porque não adianta nada a gente ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, mas se a gente falhar com os nossos filhos, que quando a gente se tornar velhos, a gente encontrar os nossos filhos na droga, no álcool, ou pessoas que estão enganando os outros, pessoas que estão roubando, pessoas que estão sendo corruptos. Então isso é uma tristeza muito grande e na maior parte das vezes isso acontece porque aconteceram muitas falhas lá quando essa criança era pequena, até os 7 anos de idade. Bom, espero que tenha te ajudado, espero que você possa refletir sobre isso. E não saia daí, daqui a pouco tem mais programa Veritá com a doutora Adriane Wagner. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com o Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Olá! Hoje, finalizando o nosso quadro, que eu estou falando sobre acne, estarei falando sobre acne da fase adulta. A gente quase fala acne da mulher adulta, porque acontece em 99% dos casos da fase adulta do sexo feminino, mas tem 1% do sexo masculino, né? De 40% dos casos das pessoas do sexo feminino que tem de 20 a 40 anos, 40% das mulheres podem ter acne. Por isso que é considerado acne da mulher adulta. Nos homens, normalmente acontece mais em testa e costas. Nas mulheres é mais nessa zona U, que a gente chama de zona U, que é queixo, bochechas e pescoço.
tá? O tratamento é muito similar na acne juvenil, como eu já falei nos outros quadros, né, do tratamento da acne juvenil. E por que deve se procurar um especialista? Porque a acne da fase da mulher adulta está muito relacionada a alterações hormonais, problemas endócrinos, pode ter síndrome dos ovários micropolicísticos, hiperplasia adrenal, ou mesmo uma síndrome metabólica, diabetes. Então, o ideal é que você procure um especialista para investigar se esse pode ser o seu caso. A partir dos 25 anos de idade, você continua tendo acne, mesmo você tendo ou não na fase adolescente, deve-se procurar um especialista, porque você pode estar tendo alguma alteração hormonal, tá? Pode ser usado também antibiótico oral, isotretinoína e até mesmo anticoncepcional no tratamento. Na síndrome da acne da mulher adulta, o quadro pode vir acompanhado de alopecia androgênica, que é queda de cabelo, pode vir acompanhado também de alteração irregular, né, irregularidade menstrual, pode vir acompanhado também de aumento de pelos, aumento de peso também, tá? E a acne normalmente, ela não é tanta característica acne com quantidade de pus como na fase juvenil. Ela normalmente é aquela acne interna que a gente fala, eu tô com uma acne interna. Ela é avermelhada, com poucos pontos de pus e muito dolorida. Se a sua acne está sendo desse jeito, procure o especialista. Este foi meu quadro de hoje, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Olá! O programa de hoje, Direito por Direito, vai trazer um assunto muito especial para a senhora, para você, que infelizmente teve um ente querido que faleceu, sobre inventário. Mas o que é inventário? Inventário é uma ação onde é descrito todo o patrimônio que esse ente deixou, como veículos, como casa, terreno e até conta no banco e até mesmo o saldo do FGTS. E nesse mesmo texto também tem que estar descrito quem são os herdeiros, que podem ser filhos, podem ser netos, irmãos, entre outros parentes. Doutora, mas aonde que eu faço esse tipo de ação? Esse tipo de ação pode ser feito tanto via cartório quanto via judicial. A forma do judicial, ele sempre é mais demorada. Mas por que é feito no judicial e não no cartório, que seria muito mais rápido? No judiciário é importante quando tem menores, quando tem briga de família, briga de herança, quando a divisão não são acordadas entre os parentes, entre os herdeiros. E no cartório é feito quando todo mundo é maior de idade e quando a divisão está de acordo com todos os parentes, com todos os herdeiros. O inventário, tanto administrativo, que é via cartório, quanto via judicial, é necessário e peça fundamental o advogado, porque é ele que vai te orientar o melhor caminho do direito e ele vai desburocratizar, ou seja, ele vai cuidar dos documentos, cuidar da ordem de um processo. E eu trouxe esse tema hoje para vocês porque ele é muito importante, porque sem ele eu não consigo passar o patrimônio de um pai para um filho. Sem ele eu não consigo receber uma casa que ficou de herança para mim. Então, busque seus direitos, é importante fazer uma ação de inventário e é importante, sim, você saber dele. Claro, direito por direito. Quantas vezes você já se perguntou se você conhece o outro, o que o outro está pensando? Mas eu queria te perguntar, e você, se conhece bem? Você sabe tudo sobre você? Você conhece suas fraquezas? Você conhece as suas fortalezas? Se a resposta for mais ou menos 70%, 80%, 65%, se não for 100%, adivinha? Não fale do outro. Reconheça você primeiro, saiba quem é você 100%, que aí você vai poder fazer o quê? Falar de você mesmo. E na medida que você falando de você, você consegue atingir o outro. Mas quando você fala do outro sem saber quem você é, não tem como ser real, sincero isso. A dica que eu dou então é se conheça. E aguardem, gente. Nós estamos com um novo projeto aí, onde muitas mulheres saberão quem elas são. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá.